Testemunho de conversão de Frank Williams ex-PCC. Eu queria ver seu cozinho preto. Manda foto pra mim, ele. Ixi, as ideias do cara, mano. Ô, moço, tem quantos anos, mano? Suficiente, louco. Ô, como que você liga pra alguém e fala que quer ver as partes do cara, mano? Como assim, mano? Do nada, mano. É cada uma, mano. Eu falo pra você, mano. Vocês têm que curtir minha live. Olha os bagulho que eu tenho que aguentar aqui nessa live aqui, mano. Olha os bagulho que eu tenho que ouvir aqui, mano. Ô, mano, olha os bagulho que eu tenho que ouvir aqui, mano. Alô? 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 Boa noite, Frank. Rapaz, beleza, joia? Tudo jóia, mano. E aí, Frank, primeiramente, paga o Wi-Fi aí, tá ligado? Que tá foda, mano. E segundo, lá na cadeia lá, fiquei sabendo que você era passarinho, filho do homem lá. Verdade essas ideias aí. Eu era passarinho, filho do homem, eu nunca fui pra cadeia, mano. Boa noite, Frank. Manda a figurinha pra mim. Estou assistindo. Deus abençoe. Toma a figurinha. Amém. Meu bom. Minha amiga mandou um pix aí pra mim. Vamos ver o pix da minha amiga. Rapaziada. Grupo aí. Vou fazer um grupo no Zap só pra mulheres. Nesse grupo, eu vou ensinar você a clonar o WhatsApp do seu marido. E o Instagram também. Quem quer entrar, comenta um. Comenta um. É só pra mulheres. Eu prometi isso aí há muito tempo, que eu ia fazer esse grupo ensinando passo a passo de como clonar o Zap e o Insta do marido. E eu vou ensinar. Mulheres não vai ser mais enganada estando perto de mim aqui. Que tá aqui pra te atender, amiga. E se o seu boy tá te enganando, conte comigo. Eu vou te ajudar. E nós vai descobrir. Alô? Muito abençoado. E aí, meu irmão? Tudo bem? Tudo. Abençoado. Eu queria fazer uma pergunta. Se você poderia compartilhar com a gente. Primeira vez que você foi impactado ao ouvir o Evangelho, a palavra. E eu vou até desligar para ouvir pela live como que foi. Peraí, só deixa eu entender a pergunta primeiro. Você quer saber qual foi a primeira vez que eu ouvi a palavra de Deus ou a primeira vez que a palavra de Deus mexeu comigo? Mexeu com você. Como que foi o contexto e como que e o que você sentiu, sabe? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar, sabe? Com esse seu testemunho aí que você vai contar. Vai alcançar muitas outras pessoas também, tá? Eu sei que o assunto é outro, o tema é outro, né, do canal, mas se você sentir no seu coração de compartilhar... Sim, na hora. Vambora, então. Tô, rapaziada, a pergunta do amigo aqui é uma pergunta boa pra mim e não foge muito do assunto do canal, não. A primeira vez que eu ouvi o evangelho, ou que eu ouvi alguém falar comigo, isso que eu fiquei com dúvida de perguntar, né? Primeira vez que alguém falou comigo que eu senti que aquilo ali era pra mim, que era real. Deixa eu ver quando que foi. E quem que foi? Deixa eu tentar recordar aqui na memória. Porque eu ouvi falar de Deus na FEBEM, né? Lá na FEBEM que é a primeira vez que eu ouvi falar de Bíblia, essa parada aí. Mas a primeira vez foi na rua. Foi na parada do tranca-rua. Eu tinha ido no... Vou contar pra vocês. Eu tinha ido numa macumba, né? Num toque de candomblé. Na verdade, a finada mãe de santo, que era a dona Cícera, lá do Oásis, ela era raspada no Queto, na casa do Luiz Alberto, que era pai de santo de Oxum, né? Pai Luiz de Oxum. E ela era do Luaê, essa dona Cícera aí, e ela tocava Queto, e depois do Queto tocava pra Catiço, pra Exu, Pombagira, Caboclo, Baiano e Boiadeiro. Enfim. E um dia ela tava lá, o tranca-rua lá, eu fiz um acordo com o tranca-rua, que toda casa que eu pegasse, todo BO que eu metesse, eu ia comprar uma garrafa de uísque e levar lá pra ele lá, pro tranca-rua. Olha que doideira. E toda vez eu fazia isso aí. Falei pra ele que ia fazer isso aí. Só que aí tinha um cara lá na rua de casa lá, mano, que ele era da igreja, tá ligado? E ele sempre ia pra igreja, o nome dele é Márcio.
tá ligado, mano? O nome desse cara aí. E um dia eu tava lá na feira da casa do Denis Calcinha, que nós já falou dele aqui no canal. Tava lá dando uns tragos. E eu tinha feito esse acordo com esse Exu aí, tranca-rua, um dia antes. Tá ligado? Lá na Macumba, lá embaixo. Aí esse cara aí, esse Márcio, veio falar comigo, do nada veio falar comigo. Aí ele falou pra mim, mano, que os acordos selados tinham caído por terra. E que Deus tinha um propósito na minha vida. Isso ia acontecer no tempo certo. Que eu tinha que evitar as amizades que eu andava na época. E não sair com as pessoas que eu saía. Não andar com as pessoas que eu andava. E que Deus tinha um livramento pra mim. E esse dia aí eu acreditei, mano. Foi a primeira vez que eu tive na rua que alguém da igreja falou pra mim. E o sentimento na hora que ele falou pra mim foi de remorso. Tipo, sabe quando você é pego no flagra fazendo alguma coisa que não deveria, alguma merda, algum flagra, que a pessoa te pega no flagra ali, que você fica envergonhado, que você fica com vergonha, sem ação, sem jeito. Foi isso, mano. Quando esse cara falou comigo, era como se eu pensasse que ninguém sabia daquele acordo, que ninguém sabia daquela parada, e o cara mostrou pra mim que Deus sabia do que eu tinha feito. Então meu sentimento na hora foi de vergonha, né? Foi de vergonha, tipo, pensar, pô, que merda, né, mano? Eu fazer acordo e Deus tem um propósito na minha vida e tal. E depois disso foi o da FEBEM, né? O da FEBEM foi o mais louco de todos. Meu testemunho da FEBEM foi o mais assim, que eu posso dizer que até hoje me causa espanto, né, mano? Foi lá na FEBEM da Vila Maria, antiga Dona Irã Barbosa, antiga UI 41, na verdade, UI 40, na verdade. E teve lá o dia das mães, tava tendo uma festa lá, acho que era dia das mães lá, e foi o pessoal lá cantar da igreja. E tinha uma mulher lá, mano, cantando, sei, é bem assim, o medo chega e a aflição. É um hino, sei é bem assim, da Elaine Martins, tá ligado? E a mulher cantando lá na frente, pá, daqui a pouco a mulher veio, mano. Ela terminou de cantar, ela veio com um copo de água na mão, tremendo assim, ó, negona, fortona, pá, veio um copo de água descartável assim na mão e colocou a mão em mim, assim, falou, não foram as circunstâncias da vida que te colocou aqui dentro, foi Deus. E no tempo dele ele vai te tirar, você crê? Aí eu falei, eu creio. Aí ela falou, te vejo na frente de uma grande plateia te aplaudindo, você crê? Aí eu falei, eu creio. Aí ela falou, então toma posse da benção, receba a benção, uma parada assim. E virou as costas e foi embora. E isso daí, eu tinha 17 anos, tá ligado? Aconteceu, eu tinha 17 anos. 15 anos depois, certo? Com 31, com 15 anos, não, 17, 14 anos, vamos colocar aí, né? 14, 15 anos passou isso aí. Eu fui pra internet e hoje tem 1.600 pessoas me ouvindo. Claro que nem todos estão me aplaudindo, mas hoje 1.600 pessoas me ouvem. E eu tenho certeza que minha mãe hoje, que minha mãe é católica, apostólica, romana, macumbeira, cartomante, minha mãe é tudo em um ali, minha mãe, tá ligado? Papo reto. Mas eu tenho certeza que minha mãe no hoje, ela vê isso daí e fala, não, Deus é real realmente, minha mãe crê em Deus, tenho certeza. Porque essa ideia eu contei pra minha mãe antes da internet. Contei pros meus irmãos, pra minhas irmãs, contei pra todo mundo que me conheceu. Quem me conheceu antes da internet fala, caramba, mano, esse cara tinha falado isso daí, que a mulher falou pra ele lá na FEBEM, e agora a parada tá acontecendo, tá ligado? E o mais louco de tudo isso daí é que eu, depois que saí da FEBEM dessa passagem, que a mulher falou isso aí pra mim, que eu falei, eu creio, tudo essa parada aí, eu fui pra caminhos totalmente diferentes do que ela falou pra mim. Eu voltei pro crime, mergulhei no crime de corpo e alma e fui pro crime daquele jeitão. Então a probabilidade de estar acontecendo o que ela falou pra mim era zero. Tá ligado? Era zero. Por isso que eu não saio da internet. Porque essa parada, vocês podem acreditar ou não, mas me foi prometida muito tempo antes disso daqui acontecer. Tá ligado? Muito tempo antes disso aqui acontecer, mano. E eu juro pra vocês pela vida do meu filho. O Levi e o Robert são meus filhos que eu criei ali desde o dia que nasceu. Pela vida dos meus filhos, essa parada aconteceu comigo. Eu não acredito em pastor, não acredito em profeta, presbítero, bispo, espião, não quero acreditar nesses bagulho não. Mas a parada aconteceu comigo. Aconteceu, a mulher falou isso aí pra mim. Tá ligado? Ela falou a parada pra mim.
E hoje eu falo para milhares de pessoas, mano. Milhares de pessoas me assistem. Ou seja, eu vejo que Deus é capaz sim de usar pessoas para te levar uma mensagem, tá ligado? Sem precisar ser ungido profeta, porque aí você quer a glória para você, a glória de Deus, que nessa mulher aí, eu não sei nem o nome, a mulher não falou nome para mim, não falou nada, ali ela realmente foi tocada por algo ali, Deus usou ela realmente, não é porque foi para mim, é pelo jeito que aconteceu a parada, a mulher não perguntou meu nome, não perguntou quem eu era, de onde eu era, para onde eu ia, nem nada, ela colocou a mão no meu ombro e falou isso aí, mano, não foram as circunstâncias da vida que te colocou aqui, foi Deus, e no tempo dele ele vai te tirar. E eu entendo por que Deus me colocou ali. Porque olha que bagulho louco que aconteceu ali na FEBEM da Vila Maria. Eu e o Daniel, o Thales, sem dente, achou uma chave de algema lá. E nós tentamos fugir do hospital, pau, o bico me pegou, tomei um pau, vixe, todo cagado. Aí os caras deixaram nós de tranca. E na tranca, nessa mesma FEBEM que a mulher falou isso aí pra mim, foi onde eu li a Bíblia a primeira vez. E eu li o Novo Testamento. Eu li o Novo Testamento, que era a Bíbliazinha azul, pequenininha. Então foi ali na Vila Maria a primeira vez que eu li a Bíblia. Porque na minha casa, crente era ridicularizado por todos. Eles chamavam de crente do cuquente. Meu pai, minha mãe, papo reto. Nunca curtiram bagulho de igreja evangélica na minha casa. Nós íamos na igreja evangélica, na Cristo Vive, para comer na escolinha da igreja lá. Mas meu pai e minha mãe não iam na igreja não, eles mandavam para nós. Então eu não ouvia falar de Deus, que nós íamos para dentro da escolinha lá, pintar, desenhar e comer um lanchinho lá, porque nós passava fome na época. Então, eu causo até uma euforia quando eu falo desse assunto, porque eu não quero ser pastor e nem quero sair de igreja nenhuma. Mas isso que aconteceu comigo é algo que mexe tanto comigo, que faz eu acreditar que Deus realmente tem algo comigo, entendeu? Que Ele realmente quer que eu faça algo. E todos os dias, todas as noites, mano, eu oro a Deus para que Ele me mostre o que eu tenho que fazer, tá ligado? Porque eu não tenho ambição pessoal, vamos se dizer assim, tá ligado, mano? Não tenho ambição pessoal. E Deus sabe da minha realidade, da minha verdade, tá ligado? Muita gente pensa que nós ficou rico com a internet, que nós tem isso, tem aquilo. Tem porra nenhuma não, irmão. Todo cagado. Entendeu, mano? Todo cagado. Hoje uma alma abençoada aí que mandou R$300 aí de uma vez aí pra mim aí, que eu fui lá e consegui comprar umas paradas pra comer, mas até agora não consegui comprar um calefão. O que é um calefão? É um aquecedor de água. Ou seja, tomando banho no gelo. Tá ligado? Eu não ganhei nada com a internet, mas eu acredito, mano, piamente, mano, com toda a força do meu coração, que Deus me mantém vivo para fazer algo. E eu não sei o que é esse algo ainda. Mas eu falo para você, o cara que ligou aí, ele fez uma pergunta que eu sempre quis que alguém fizesse, mas ninguém nunca fez. E o cara fez hoje a pergunta e eu pude compartilhar isso aí com vocês mais uma vez. Essa parada que tá acontecendo comigo aqui, eu ouvi lá atrás, entendeu? Há mais de 15 anos agora, tá ligado? E hoje milhares de pessoas me assistem. Eu tô com um alcance de 3 milhões de visualização aqui no YouTube por cada 28 dias. Em 28 dias, 3 milhões de visualizações, entendeu, mano? Pra mim é gigantesco isso. 3 milhões de pessoas é o que tem no país do Uruguai quase que inteiro. O país do Uruguai, se eu não me engano, tem menos de 4 milhões de pessoas. E eu, em 28 dias, eu tenho 3 milhões de visualização. Entendeu, mano? Então, eu acredito que o momento mais especial da minha vida com Deus foi no hoje. Foi no presente, no agora. Ver se cumprir o que uma pessoa que eu não sei quem é me prometeu, me falou que Deus prometeu há 15 anos atrás, tá ligado, mano? Então, por isso que eu sempre falo que Deus é o eterno Israel. Eu falava que Jesus é a luz do mundo, agora eu falo que Deus é o eterno Israel em homenagem ao povo de Israel. Sempre falo de Deus e as pessoas ficam me atacando, me xingando, falando, o cara quer se esconder atrás da Bíblia. Eu não, irmão. É porque eu sei que eu tá aqui hoje é graças a Deus, tá ligado, mano? Eu tá aqui hoje é porque Deus prometeu lá atrás e Deus sabe o propósito que Ele tem de eu estar aqui, tá ligado? Tipo, passei várias fitas, rapaziada.